Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá! O diálogo dessa semana é mais do que especial. Um grande convidado, o ministro Maílson da Nóbrega, que nos recebe gentilmente. Ministro, muito obrigado por nos receber aí e poder abordar um pouco agora de economia no meio da pandemia. Obrigado, Edu, pelo convite. É um prazer participar do seu programa. Eu que já estive lá na Tendências Consultoria, né, belíssimas instalações, agora estamos aí de maneira mais distante, porém próximos, né, em função da pandemia. Exatamente. Bom, ministro, eu queria perguntar para o senhor, e agora? Agora em que sentido? Você tem um quadro... que vai ser do... Não, você tem um quadro muito difícil, né? O Brasil foi apanhado em meio do pior evento sanitário dos últimos 100 anos, né? Com impactos muito sérios na economia, na sociedade, né? O governo vinha num crescendo de entusiasmo com a aprovação das reformas, teve que dar um tranco nisso aí e se preocupar em salvar vidas, preservar a renda das pessoas, particularmente os menos favorecidos, auxiliar as empresas a atravessar essa crise e sobreviver, em sua grande maioria, esse objetivo, porque a recuperação não ocorrerá se não tiver empresa funcionando, né? E, claro, teve todas as complicações desse período, né? O presidente era uma fonte de instabilidade, ele criava um fato político ruim, hoje e amanhã também, né? Isso gerou uma série de percepções negativas sobre o Brasil, aqui e lá fora, ampliou as incertezas, né? Ele não se conduziu adequadamente, como se espera de um chefe de Estado, no enfrentamento da pandemia. Pelo contrário, ele negou a crise, ele negou que o coronavírus seria algo perigoso, mortal, né? Até hoje ele insiste nessa história da cloroquina, né? A cloroquina não é adotada em canto nenhum, não tem eficiência ou eficácia comprovada e, pelo contrário, tem fortes efeitos colaterais. Mas quando ele anunciou que havia contraído a Covid, ele aproveitou para fazer propaganda da cloroquina, como se fosse um garoto propaganda de um remédio, né? E um remédio que não tem a chancela dos cientistas no país e no exterior, né? Então, agora ele mudou, né? O presidente está no modo de sobrevivência, digamos assim, porque parece que ele teve muitos sustos com a prisão do Queiroz, com a investigação chegando mais perto nos filhos, buscas e apreensões em deputados e outros apoiadores do governo, o julgamento do TSE. O presidente deve ter percebido, primeiro, que as instituições funcionam, né? A imprensa, que é uma instituição espinha dorsal da democracia, não se intimidou com os ataques dele, ninguém amordaçou a imprensa, o judiciário agiu vigorosamente nos momentos em que teve que preservar a democracia, né? E o presidente deve ter feito uma análise de tudo isso e adotou agora uma postura oposta da que ele vinha tendo desde a campanha, que era a estratégia da polarização, a estratégia da confrontação. E foi essa estratégia, bem sucedida, que o fez chegar à presidência da República, né? Agora ele está migrando para uma postura da conciliação. O que a gente tem que
indagar é se isso realmente vai continuar ao longo do restante do seu mandato. A economia Ministro, sofre um impacto sério disso aí, não é? Pois não. então, é exatamente aí que eu queria chegar. De uma maneira, vamos dizer assim, técnica, e aí o senhor é um especialista no negócio, eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente, traduzisse para a gente. Então, se fala aí, até agora, alguma coisa em torno de 600 bilhões de reais no combate ao coronavírus, alguma coisa aí próxima a 10% do PIB, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, sendo que o governo não tinha esse dinheiro. Então, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador como é que surgiu esse dinheiro, como é que se imprime esse dinheiro para poder fazer esse investimento e como é que vem depois o pagamento disso. Ora, Edmo, na verdade esse número vai ser bem maior, né? Porque os programas ainda estão, alguns sendo prorrogados, como o auxílio emergencial. As estimativas andam hoje em torno de 800 a 900 bilhões de reais, o custo da pandemia, né? O equivalente a 12 a 13% do PIB. E essa é uma boa pergunta que o senhor faz. De onde veio esse dinheiro? Veio de endividamento, né? O governo lançou mais papéis no mercado e, por isso, a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, deu um salto. O ano passado terminou com 76, 77%, e as estimativas mais recentes falam em 98%. E não será surpresa chegar a 100%. Portanto, o Brasil teve uma ampliação gigantesca do seu endividamento. Isso foi feito através de lançamento de papéis do Tesouro no mercado de capitais interno e externo, né? E isso é o grande desafio, né? Como fazer, passar da pandemia, para absorver os seus custos. Quem é o custo da pandemia, né? Será que o governo vai desenvolver um programa para atribuir a responsabilidade do pagamento desse custo a quem? Né? Será que pode resolver isso cortando gastos? Né? Porque essa é uma indagação que vai ser feita por agência de classificação de risco, por investidores mais sofisticados. Terminada a pandemia, e agora? Como é que vocês vão fazer com essa dívida gigantesca, né, que vai se aproximar dos 7 trilhões de reais? Você tem duas alternativas para isso, duas posturas. A primeira é dizer assim, não, tudo bem, agora nós vamos trabalhar nas reformas e vamos administrar essa dívida, porque agora temos uma taxa de juros muito baixa e é menos complicado gerenciar uma dívida desse tamanho com juros Selic de 2,25%, se bem que grande parte da dívida, o juro não é esse, é o juro da chamada curva longa, que é 2, 3 vezes isso, né? Como é que você vai fazer? Vai cortar gastos? Você vai ter um programa para a estabilização dessa relação e o seu declínio lá na frente? E é sempre bom lembrar que o Brasil perdeu o grau de investimento do governo Dilma quando essa relação estava chegando em 65%. Você imaginar que as agências vão ficar tranquilas olhando o Brasil sem nenhuma exigência, né, sem nenhuma indicação de risco, né, quando deu um salto de 30 pontos de percentagem ou mais? Eu acho que, na minha avaliação, normalmente tem duas estratégias. Vamos só voltar para as reformas, ou vamos ter um programa ousado de redução do investimento num período, digamos, de 10 anos. E aí, complicado, porque isso não poderá ser feito sem aumento da carga tributária. E aumento da carga tributária sobre os mais ricos, porque os pobres já estão pagando o maior custo da pandemia, né? O Brasil sairá da pandemia mais empobrecido e mais desigual, né? Então, os pobres não podem pagar essa conta. E, portanto, esse aumento de carga tributária não pode repousar em tributos sobre o consumo. Como se sabe, os pobres pagam mais de seu a renda nos tributos sobre o consumo, ICMS,
ISS, PIS, COFINS e assim por diante, né? Vai ter que ser sobre a renda, o patrimônio, calcular sobre a riqueza, pode ter um componente de uma CPMF temporária, né? E mais, não pode partilhar esse recurso, ou seja, o imposto de renda hoje, como se sabe, 49% dos que se arrecada vai para estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento. Não é razoável que esses destinatários dessa partilha enchem os seus cofres com um esforço que é para resolver o problema da dívida. Também não pode usar esse aumento de base tributária como base para ampliar gasto com educação e saúde. O objetivo é resolver o problema da dívida e evitar que o Brasil entre numa situação de insustentabilidade da dívida. Você poderia fazer uma pergunta agora, Edmo. Pô, como é que vai cobrar mais imposto com a economia fragilizada? Isso é verdade. Só que a alternativa pode ser pior. Não fazer nada e lá na frente o Brasil vai enfrentar uma crise de confiança interna e externa, fuga de investidores do financiamento da dívida, e isso coloca o país numa situação que os economistas chamam dominância fiscal. Isto é, a crise de confiança, a dificuldade do Tesouro de financiar o seu déficit, tolhe a ação do Banco Central. O Banco Central fica limitado na sua capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, porque ele percebe que se aumentar os juros, agrava a situação do Tesouro. E nesse caso de dominância fiscal, você tem um processo de volta grave da inflação. Então, nós estaríamos numa situação de escolher entre a volta da inflação e um aumento temporário da tributação. Claro, tem opiniões divergentes disso, tem economistas dizendo que tranquilo, dá para administrar. Eu acho que dá, mas é mais arriscado. Bom, eu vou antecipar o nosso intervalinho em 2 minutos. Eu vou chamar o intervalo e vamos voltar para a gente dar uma sequência, que eu vou fazer uma pergunta para o senhor também, que vai demandar um pouquinho de tempo mais para a resposta. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Doutor, eu vou chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, essa gentileza que o ex-ministro Maílson da Nóbrega nos recebe para poder falar um pouquinho do futuro do país. Ministro, nós estávamos falando então no primeiro bloco, onde o senhor citou muito bem, mais impostos, menos impostos, credibilidade. Bom,
talvez, se tiver boa vontade do Legislativo e do Executivo, atacar em diversas frentes. A presidente do FMI, Christine Lagarde, declarou que os países que não preservarem o meio ambiente, especialmente o verde, hoje são inimigos do FMI. Primeira importante colocação. Segundo lugar, a credibilidade externa, de acordo com declarações que parece que estão sendo minimizadas, saiu o ministro da Educação, que falava bobagem da China, etc. e tal, e que suspeitava também de capitais. Terceiro lugar, o ministro da Economia insiste que recriar a CPMF é um teste de laboratório, joga no ar e tira porque recebe tiroteio do Congresso Nacional. Quarta questão, atacar as reformas, como o senhor bem disse, tributária, fiscal, administrativa, ou seja, tudo isso é viável que seja trabalhado juntos? Olha, você colocou aí uma coletânea de temas complexos, né? Primeiro, a questão do meio ambiente. Como a gente sabe, a imagem do Brasil no exterior piorou consideravelmente diante pelo menos, aparente descaso do governo Bolsonaro com o meio ambiente, a história de passar a boiada para rever as normas de defesa do meio ambiente e assim por diante, né? E a gente tem visto, além da Christine Lagarde, aliás, a Christine Lagarde agora, ela é presidente do Banco Central Europeu, e não mais do FMI, onde ela foi até o ano passado, né? Me desculpa, eu citei errado. Tudo bem. Na verdade, isso é muito grave, né? Você teve agora 29 grandes fundos de investimento que assinaram um documento demandando do governo medidas para proteger a Amazônia, né? Aqui no Brasil, muita gente interpretou como uma cortina de fumaça para esconder objetivos políticos dos países europeus em relação ao Brasil, à Amazônia, essas fantasias que, vez por outra, a gente vê aí, que a Amazônia está objeto de cobiça internacional e tudo mais, né? Na verdade, esses investidores não têm nada a ver com o governo. São fundos de investimento que gerem poupanças, recursos de pessoas físicas e jurídicas, que confiam essas poupanças para a administração deles e fazem exigências. Exigências diz o seguinte: eu não quero que você coloque o meu dinheiro em qualquer lugar, certo? Você tem a liberdade de indicar para onde, mas eu tenho o direito de escolher. E digo mais: o poder de veto. Eu não quero de veto. Exatamente, eu não quero que invista meu dinheiro em empresas que não são ambientalmente responsáveis. Existe uma sigla que, em inglês, que é ESG, ou ESG, e que em português significa... ESG significa Environment, Social and Governance. Significa, em português, meio ambiente, social e governança. As empresas que não adotam na sua gestão os princípios desses três temas, elas perdem investidores, não é? Por outro lado, se esses fundos de investimento investirem num país que não cuida do ambiente, investir em empresas que poluem, esses fundos perdem os clientes. Portanto, é uma pressão legítima que nada tem a ver com interesses de países ou interesses políticos, não é? O segundo ponto que você mencionou, acho que é CPMF, é isso? Foi. Vai me lembrando aí, Edmo. Olha, a CPMF, o ministro tem uma fixação na CPMF com a ideia de que ela seria uma contrapartida para desonerar a folha de salário, né? Eu tenho discordado publicamente do ministro dessa posição, assinei artigos nesse sentido, né? O ministro comete dois erros graves nessa proposta dele. O primeiro deles é imaginar que a desoneração da folha vai aumentar emprego. Há uma vasta literatura mostrando que não é isso que ocorre. Por quê? A contribuição previdenciária do trabalhador é paga por ele, embora a empresa seja quem recolhe.
Porque quando a empresa negocia o salário de um trabalhador, ela já considera no custo a contribuição previdenciária. Nos países em que houve uma desoneração total ou parcial da folha de salário, isso resultou em aumento de renda para os trabalhadores e não aumento de emprego. O segundo erro é insistir na introdução no sistema tributário brasileiro de um tributo disfuncional, horroroso, como ele mesmo fala, né? Que causador de ineficiências, de queda de produtividade, de perda de competitividade. Né? Você não tem nenhum país sério no mundo usando uma tributação sobre transações financeiras. Você tem uma discussão na Europa sobre a tributação via financeira, né? Tributação financeira das grandes empresas de tecnologia, mas é imposto de renda, é o substituto para imposto de renda. Por quê? Muitas dessas empresas colocam suas sedes, por exemplo, na Europa eles colocam na Irlanda, que tem incentivos fiscais. Então o que é que os franceses fizeram? Vocês estão nos enganando, transferindo o lucro para a Irlanda, eu vou cobrar isso no faturamento de vocês. Não é um tributo sobre o consumo. Certo? Tributo sobre o consumo ele gera cascata, ou seja, ele vai incidindo a cada transação e, portanto, vai tornando o sistema mais complexo. E isso, e tributo sobre o consumo em cascata não pode ser desonerado nas exportações, porque você não sabe calcular quanto tem, isso diminui a competitividade dos produtos brasileiros. Portanto, eu diria, em resumo, essa ideia do ministro é uma má ideia. Né? O outro ponto, você tem que me lembrar agora. Tributária, fiscal e administrativa. Não, reforma fiscal, tributária e administrativa. Olha, quando a gente está falando em reforma, a reforma que está sendo discutida no Congresso, que é uma reforma de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB aqui de São Paulo. Daqui, né? de Ribeirão Preto. Daqui de Ribeirão Preto. Perfeito, isso mesmo. É uma reforma da tributação do consumo. Né? O caos tributário brasileiro, as ineficiências, as disfunções estão na tributação do consumo. Você tem 5 tributos distintos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, cada um cobrado de um jeito. Isso é um caos completo. As empresas brasileiras, segundo o Banco Mundial, gastam perto de 2.000 horas por ano só lidando com tributo. A média mundial é abaixo de 300. Tem um outro aspecto da reforma tributária, que é a questão de equidade. Será que você deve dar a progressividade da tributação direta, do imposto de renda e sobre o patrimônio e a propriedade? Essa é uma grande discussão. Como é que você vai tributar dividendos? Como é que você vai reduzir a tributação do consumo? Isso é digamos assim, outra face da reforma. Neste momento, o que está em discussão é a reforma da tributação do consumo. Embora o ministro da Economia tenha mencionado que ele vai querer rever a tributação de dividendos. Né? Eu acho que essa reforma ela é a mais importante hoje para o país, porque ela ajuda a recuperar a economia, ela reduz dramaticamente os custos de conformidade, aumenta a atividade das exportações, porque vai ser possível desonerar integralmente as contribuições para os tributos sobre o consumo, que seria o IVA, né, o valor agregado, chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Isso reduz, elimina a cascata, põe um fim à guerra fiscal. Enfim, esse é um projeto maravilhoso. Você tem uma experiência parecida disso com a Índia. Há 2 anos atrás fez uma reforma parecida. Isso aumentou, segundo cálculos do governo indiano e do próprio FMI, em 2 pontos de percentagem o potencial de crescimento anual da economia indiana. Aqui no Brasil, o economista Bernard Api calcula que no espaço de 10 anos é possível que o potencial de crescimento do Brasil aumente de 15% a 20%. Tem um problema, né? Não é tão simples, porque existem oposições a essa reforma. Né? Essa oposição vem da área de serviços, plano de saúde, escola, comércio e por aí afora. Os serviços no Brasil são subtributados. Né? Se você vê bens que pagam ICMS, você tem 18%, 25%, alguns estados cobram 35% sobre telecomunicações, e o ISS é só 5%. E o correto, o adequado, o que a teoria recomenda e a experiência mais bem-sucedida do mundo
sanciona é uma alíquota única. E a alíquota única desse imposto é estimada como sendo de 25%. Claro, vai dar um salto na tributação dos serviços, né? Então, existe uma mobilização, que eu considero poderosa, contra o projeto. Na verdade, é uma mobilização contra o país e em favor de interesses de segmentos da sociedade. Eu acho que esse grupo é poderoso, ele é muito influente e provavelmente levará a uma solução de compromisso em que o Brasil terá duas alíquotas, uma alíquota para bens, outra para serviços. Não é inusual, alguns países fizeram isso, né? Mas o que é importante é que essa reforma tem tudo para ser aprovada, se houver uma negociação. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa entrevista essa semana, disse que esta será a prioridade do Congresso no segundo semestre. A reforma administrativa, ela não chegou ainda ao Congresso, ainda está nos escaneios do governo, mas ela é baseada em estudos de uma empresa de consultoria chamada Oliver Wyman, com apoio, inclusive financeiro, de pessoas que olham melhor para o país, como é o caso do Arminio Fraga. E essa reforma ela é muito importante, não pelo que você está dizendo, que é a redução de custos do Estado, né? Claro, vai diminuir privilégios, vai acabar com 330 carreiras, aposentadorias generosas, que já diminuíram com a reforma da Previdência, mas essa reforma é fundamental para melhorar a eficiência do Estado e permitir que o Estado preste melhores serviços à sociedade. Se você olhar todos os casos bem-sucedidos, desde a China antiga, 200, 500 anos antes de Cristo, até o exemplo mais moderno dos Estados Unidos e do Reino Unido, a formação de um serviço público profissional e eficiente esteve por trás da ascensão desses países à condição de potência, né? Nenhum país foi bem-sucedido sem um serviço público eficiente, competente, profissional e insuscetível de influência política na escolha de seus componentes, de seus dirigentes, né? Para você ter uma ideia, o Brasil tem quase 50 mil cargos de escolha política no serviço público federal, estadual e município. No Reino Unido é 104 só. Eu morei um tempo, trabalhei no Reino Unido, não sei quanto é hoje, mas na época que eu morei lá e trabalhei, o primeiro-ministro nomear 104 pessoas, incluindo os ministros, né, que são uns 20 e pouco. Portanto, a margem para uso político do serviço público é quase nenhuma. E alguma coisa mais interessante ainda que eu assisti na Inglaterra é que nos cargos de alto nível do governo, quem escolhe são os headhunters. Então, o secretário da Receita Federal, isso foi um choque que eu tive lá, o secretário da Receita Federal britânico, o Inland Revenue Service, ele é escolhido por um headhunter. O headhunter busca no mercado uma pessoa com as qualificações para esse cargo e oferece ao governo uma sugestão e o governo aprova. Não é um partido que escolhe, nem é o governo que escolhe a seu bel prazer o secretário da Receita Federal. Isso vale para o Banco da Inglaterra, isso vale para uma série de organizações do setor público, né? Portanto, eu espero que a reforma administrativa no Brasil tenha esse foco, o foco na eficiência e na eficácia do Estado e na prestação de melhores serviços à sociedade. Que assim seja, ministro. Chegamos ao final do programa. Eu quero mais uma vez agradecer pela segunda vez que o senhor generosamente está conosco, trazendo seu conhecimento, suas informações aqui para a região de Ribeirão Preto. E sempre que for possível, ligo lá para a Adriana. Adriana, aperta o ministro aí, preciso falar com ele. Muito obrigado, ministro. Tudo bem. Obrigado, Edno, pelo convite. Um abraço para você e todos os seus telespectadores. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.